Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Papo. E hoje vamos falar que dados recentes mostram um aumento significativo dos diagnósticos de autismo em Campinas. A cidade possui aproximadamente 15 mil pessoas diagnosticadas com TEA e registra crescimento expressivo de estudantes autistas na rede de ensino. Esse é mais um Pod Papo, programa apresentado pelos estudantes de jornalismo da PUC Campinas. Eu sou Manuela Guiar. Eu sou Vinícius Melo. E hoje estamos aqui com a Tainá Brito, psicóloga especialista em TEA. Tainá, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. E a primeira pergunta que eu queria saber é o que leva indivíduos a buscarem suporte psicológico ou uma hipótese diagnóstica de autismo na vida adulta? Maravilha, né? Prazer, meu nome é Tainá, sou psicóloga, sou especialista em TEA, sou analista do comportamento, né? E, bom, hoje o que leva os indivíduos, né, a procurarem aí o diagnóstico são essas camadas, né, que a gente tem aí das habilidades, dos marcos do desenvolvimento. Então, a gente tem uma série de funções aí, muitas vezes até executivas, né, questões de planejamento, que a gente precisa ir avaliando para ver se estão ali de acordo com o que está sendo trabalhado naquela fase, né? E aí, o indivíduo muitas vezes tem algumas questões de comunicação, de habilidades sociais, questões de estereotipias. Então, isso leva o indivíduo, né, a buscar aí uma avaliação neuropsicológica para ver ali o nível de suporte, né, ver o que vai ser orientado a buscar para a gente poder definir essas horas das terapias, né? Então, muitas vezes são divididas em horas de psicologia, terapia ocupacional, fono, musicoterapia, fisioterapia, arte-terapia, né? E aí a gente vai observando para ver o que vai estar de acordo ali, porque é muito individual, né? Uhum. Por isso que a gente chama sempre de espectro, né? Se você conheceu uma pessoa com autismo, você conheceu uma pessoa com autismo, Sim. né? Uhum. Eu sempre falo, né? Na clínica, por exemplo, pode passar 100 autistas por essa porta. Cada um tem sua individualidade, são muito particulares. Uhum. E, Tainá, as pessoas estão acreditando que está tendo um aumento no número de casos de TEA. Você acha que esse número está acontecendo mesmo ou agora que as pessoas estão indo atrás para fazer esses exames? Eu sempre falo, né, que a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as informações hoje que a gente tem na internet. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que a gente está tendo um avanço com as informações, com a ciência, né? E tudo isso vai colaborar para a gente ter um diagnóstico mais assertivo, o que antigamente não tinha. Né? E aí o que levou muitas pessoas a descobrirem o TEA na fase adulta, né? E aí com isso sofreram muitos encargos, por exemplo, questões de ansiedade, de depressão, porque não se encaixava, muita coisa ali não fazia sentido. Então isso levou as pessoas a buscarem uma avaliação neuropsicológica, né, para entender se estava no espectro, se não. Mas o que aconteceu foi esse avanço da ciência, né? Então, eu sempre falo que o número aumentou porque agora nós estamos tendo mais profissionais responsáveis, né? Então, tudo isso colabora aí para esse avanço da informação, né? E dos médicos estarem mais atentos também a esses traços. Uhum. E como o diagnóstico de autismo ele pode ajudar na fase adulta? Sendo que o suporte, né, dos psicólogos, dos profissionais, é muito importante tanto na infância e na adolescência. Sim, com certeza. É muito importante, né, que o indivíduo, TEA, na fase adulta, ele tenha esse suporte, né, psicológico, principalmente da família, as pessoas em volta, né. Eu sempre falo que a rede de apoio do TEA é muito importante, claro, para o indivíduo, 100%, e muitas vezes, mais ainda, nesse caminho, para a família, para a mãe. Muitas vezes, a mãe do paciente com TEA, o único suporte, a rede de apoio que ela vai ter é daqueles profissionais que estão ali nas terapias com o filho dela, né? Muitas vezes, hoje, teve até uma pesquisa que revelou que o número de mães solo TEA, quando descobre o diagnóstico, é enorme.
né? Porque os pais geralmente abandonam essas mães e elas passam a ser mães solos por conta das dificuldades, dos desafios, né? Então, esse apoio psicológico, essa rede de apoio dos familiares em volta, né? Desse grupo social, da escola, tudo isso é muito fundamental. E em qual idade pode fazer o diagnóstico para uma criança para saber se ela tem o autismo e qual a importância de identificar de uma forma mais precoce? Maravilha. Quanto antes, melhor, né? O diagnóstico precoce, ele é muito importante porque a gente consegue trabalhar essas habilidades para elas serem generalizadas o quanto antes, né? Quando a gente fala de habilidade generalizada, eu vou treinar aquele cuidador para ensinar aquela habilidade para essa criança nos ambientes principais, que é na casa, na escola. Então, eu vou entrar em contato com essa família, dar modelo de como a gente vai aplicar aquilo ali no dia a dia, né? Entrar em contato com essa escola para poder mediar e dar essas orientações necessárias, né? Antigamente, o indivíduo, TEA, ele só podia ter acesso às terapias com o diagnóstico. Mas hoje é diferente, né? Então, tá tendo uma dificuldade nessas habilidades, questões de comunicação, estereotipias. Não, vamos encaminhar então para fazer as terapias, mesmo sem o laudo, sem o diagnóstico, que é muito importante. Né? Porque, de qualquer forma, ali na terapia, a gente vai estar trabalhando com aquela dificuldade da criança, né? Então, muitas vezes, isso vira até um rótulo, esse diagnóstico. Mas ali, eu não vou estar trabalhando com um rótulo, eu vou estar trabalhando com a dificuldade da criança. Então, o que ela trouxer, a forma como ela chegar, está com dificuldade nisso, beleza? Vamos trabalhar com foco em cima disso. Vamos criar recurso visual, vamos trabalhar aí da melhor forma possível. E você acha que a popularização do assunto, né, do TEA nas redes sociais, contribui para o diagnóstico na vida adulta? Sim, mas a gente precisa tomar muito cuidado hoje com essas informações, né, que a gente vê na internet. Hoje a internet acho que virou ali muito terra de ninguém, né? E todo mundo faz o que quer, fala o que quer, e às vezes sem entender que tem outra pessoa ali do outro lado da tela, né? Que está visualizando, sentindo aquelas informações. Então, acho que se falta, às vezes, claro, muita empatia nesse sentido. Mas muitas vezes, muitas pessoas vai ter o único meio de comunicação ali, através da rede social, né? Então, claro que para muitos casos isso é muito importante, só que a gente não pode pegar uma informação na internet e é o que acontece muito, e levar aquilo a ferro e fogo e ponto final, né? Então, assim, busque um médico, busque um especialista, faça um processo de avaliação, né? A gente precisa ouvir os profissionais quanto a isso. E quando a criança já tem o laudo, já sabe que ela tem o espectro autista, como que a escola pode contribuir para ajudar ela e incluir ela dentro do mundo acadêmico? Olha, vou ser bem sincera com vocês, tá? Nós já demos muitos passos, mas ainda falta muito para a gente melhorar nesse processo, principalmente da educação, tá? Na teoria, tudo isso hoje é muito bonito, mas infelizmente na prática não é bem assim que funciona. Né? Então, muitas vezes, a família precisa brigar, ir atrás de advogado, para conseguir um cuidador, para estar ali com aquela criança. Sendo que isso é um direito, né, do paciente com TEA. Ele precisa ter um cuidador ali, um professor de apoio para ajudá-lo, para adaptar as atividades, né? Então, tem todo um processo. Hoje, no mundo ideal, o que seria importante? Cada criança que esteja no espectro tivesse um professor de apoio, mas com conhecimento no ABA,
né? Que é a análise do comportamento aplicada ao autismo, que é o que a gente precisa para ajudar esse paciente a generalizar essas habilidades, né? Eu não posso pegar um cuidador de uma empresa terceirizada que não sabe o que é o autismo para acompanhar aquela criança ali na escola, né? Então, tem muitos passos que a gente precisa dar, a gente precisa dar uma atenção para isso, né? Muitas políticas públicas aí no meio de tudo isso. Então, tem muita coisa ainda na parte da educação que a gente precisa melhorar aí na questão do TEA. E como as pessoas próximas às pessoas neurotípicas, né, com TEA, podem contribuir com o indivíduo que recebe um diagnóstico? De uma forma empática, né? Eu acho que sempre de uma maneira ali muito acolhedora, né? E mostrando o que é o TEA, né? Quais são as minhas dificuldades dentro disso? Porque é aquilo que eu falei no início. Você pode conhecer uma pessoa com autismo, vai ser uma, né? Porque existem muitas particularidades ali no meio de cada um. Então, eu acho que, claro, mostrando que cada um tem sua dificuldade, né? Eu tenho muitas dificuldades, né? Você está no espectro, mas você está com essa dificuldade. O que a gente pode fazer para melhorar isso? É uma questão de autorregulação, de organização, né? Uma questão de rigidez cognitiva. Então, o que a gente pode fazer para melhorar? Né? Então, acho que de uma forma empática, acolhedora, tendo todo esse cuidado e, claro, dando um suporte, né? Sendo um apoio ali, uma ponte. E Campinas possui mais de 15 mil pessoas identificadas com TEA. E para você, os serviços públicos e privados estão preparados para atender essa demanda que está crescendo cada vez mais? Não estão, né? Esse é um assunto bem delicado, mas infelizmente hoje a gente tem pouca rede pública, né, que recebe aí os nossos pacientes que estão no espectro. O que vem aumentando cada vez mais são as clínicas privadas, né, que agora em cada esquina tem uma clínica especializada em TEA. O que é muito bom, mas que a gente precisa tomar muito cuidado, porque que tipo de profissionais são esses, né, que estão aí nesse meio? Hoje, a terapia ABA é uma das terapias mais caras que existem, então, no meio de tudo isso também rola muito dinheiro, né? O que a gente precisa dar uma atenção para essas informações que se perdem no meio do caminho, né? Então, assim, infelizmente não, a rede pública não está preparada, né, para receber essa quantidade, esse número. E aí as famílias que muitas vezes não têm essas condições financeiras, né, de procurar o setor privado, acabam precisando entrar aí na fila de espera e é uma espera bem longa. Sim. Bom, Tainá, a gente está chegando ao final do nosso programa. Queria agradecer. Muito obrigada por trazer esse assunto tão importante aqui pra gente. Se você quiser deixar alguma mensagem, falar mais alguma coisa. Maravilha. Obrigada. Eu que agradeço, né, por vocês tomarem essa iniciativa de falar sobre esse tema, que é uma responsabilidade nossa, né, como sociedade. E eu queria, sim, deixar uma fala que eu acho bem legal, principalmente para as empresas em Campinas, né, que hoje estão recebendo indivíduos com TEA na fase adulta para trabalhar aí no mercado de trabalho, né? Eu queria muito que aumentasse esse número de pessoas no TEA trabalhando em empresas, porque muitas vezes eles chegam na fase adulta com 18, 19 anos, e agora? E o mercado de trabalho, né? E como que vai ser? O que eu vou fazer? Então, eu queria que as empresas hoje se colocassem mais à disposição para essa conversa. Acho que seria importante a gente debater sobre esse tema. É isso, acho que para ter tinha que ter mais 1 hora de conversa para gente poder falar tudo. Sim, 15 com minutos é muito pouco. certeza. Muita Mas coisa. muito obrigado, Thaís, por ter aceitado o Imagina. nosso convite. Tainá, desculpa. Imagina. Ter aceitado o nosso convite. O papo foi muito bom. Acho que deu para
ter uma ideia melhor sobre o autismo. E você que ficou com a gente, muito obrigada pela audiência. Se você está acompanhando pelo YouTube, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo. Até a próxima!